Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente fala um pouco sobre essas chuvas que têm atingido o país entre o final do ano passado e o começo desse ano. 11 estados registraram inundações e enchentes. O caso mais grave, a Bahia, onde até o momento 26 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas ou feridas. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui virtualmente conosco nesse programa o Diego Souza, que é tecnologista lá do CEMADEM, que nós já falamos nesse programa, já mostramos o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fica aqui em São José dos Campos e que faz esse trabalho de acompanhamento desse tipo de desastre. Muito boa noite, Diego, obrigado por você ter nos atendido o nosso convite. E explica pra gente, é impressão nossa de que está chovendo mais nesse começo de ano ou existem elementos como Laninha, por exemplo, que justificam essa percepção? Boa noite. Edmond, boa noite a todos que nos assistem. Bom, agradeço a oportunidade também de estar aqui divulgando um pouco do nosso trabalho lá da sala de situação. A gente vem mesmo observando desde dezembro e todo esse começo de ano aqui, janeiro, chuvas bem extremas com noticiários falando sobre grandes desastres. A gente observou o caso da Bahia, que realmente foi um caso bem extremo. Observamos chuvas muito superiores ao que a gente esperaria para o mês de dezembro lá na região, principalmente no sul da Bahia. Tivemos localidades com mais de 500 milímetros e para localidades que a gente esperaria valores em torno de 100 e 200 milímetros no máximo. Então, a gente pode destacar, sim, que esse foi um dos grandes extremos na história do CEMADEM que a gente tem de funcionamento, e também para a região, provavelmente um dos grandes extremos lá para a região. Agora, no início de janeiro, a gente teve também muitas chuvas aqui no estado de Minas Gerais, principalmente, com centenas de cidades afetadas, com deslizamentos e inundações. Mas a chuva para o estado de Minas Gerais, a gente pode dizer que foi uma chuva provavelmente dentro do normal. A gente ainda não fechou o mês de janeiro, as chuvas do mês de janeiro. Os acumulados que a gente observou até agora, eles estão próximos ou iguais ao que a gente esperaria para todo o mês de janeiro. Então, a gente pode dizer que foram chuvas realmente muito intensas, por um período de tempo curto, mas que são chuvas que são esperadas para essa época do ano aqui na região sudeste, mas que tiveram um grande impacto, com várias centenas de pessoas desalojadas e várias cidades também afetadas. Legal, enquanto a gente está falando, estou compartilhando aqui na tela com você e com nossos telespectadores imagens do mês passado, do mês 12, da enchente lá em Itabuna, imagens disponíveis na internet que mostram aí o volume, né, a dimensão do que aconteceu, a água aí sobre o rio Cachoeira, praticamente cobrindo a ponte que existe lá na cidade. Bom, você estava falando dos fatores que podem ter levado a essa enchente. Explica para a gente, por gentileza. Bom, a gente vinha observando, e é uma situação bem característica para essa época do ano, mas não sobre a região do sul da Bahia ali. A gente teve 4 episódios de Zacas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Depois eu mostro uma imagem aqui para explicar para vocês melhor. Mas a gente teve 4 episódios seguidos de Zacas sobre a Bahia, e esses 4 episódios geraram muita chuva para a região. Então o comum dela ocorrer é aqui sobre o sudeste. As Zacas nada mais é que uma linha de nuvens, né, organizada desde a Amazônia até aqui a região sudeste, geralmente, e dessa vez ela se formou da Amazônia em direção ao sul da Bahia. E esse sistema tem por característica permanecer com chuvas por vários dias consecutivos. E foi um dos sistemas que ocasionou essa precipitação mais elevada para a região.
Também tem um outro fator relacionado à variabilidade climática natural que a gente observa, que é o fenômeno de Laninha. A Laninha, a gente está sobre um evento de Laninha de intensidade moderada, que ainda deve permanecer pelos próximos meses ainda, enfraquecendo lá por março, talvez, é o que a previsão mostra. Mas a Laninha tem por característica também gerar muitas chuvas na região mais tropical do país e eventos de estiagem no sul do continente, principalmente no sul do Brasil ali, que é o que a gente também vem observando. Os estados do sul do Brasil também vêm passando por uma estiagem muito severa. Então, esse é uma característica bem comum quando a gente está sob sob a influência do fenômeno Laninha. Você tem algumas imagens para mostrar para a gente de zonas de calor que explicam esse fenômeno melhor, por gentileza. Eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês a minha tela. Então, como eu havia comentado, esse sistema que a gente observa aqui, que eu destaquei em vermelho, esse foi o evento do dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, que foi onde a gente observou os maiores acumulados de chuva, onde a gente também teve as ocorrências. Esse evento aqui, esse destaque é feito sobre a região que eu comentei de formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é essa banda de nebulosidade aqui com esse sentido noroeste, sudeste, que influenciou e fez com que formassem nuvens de precipitação muito intensa aqui nessa região da Bahia. Então, esse foi o fenômeno que ocasionou as chuvas bem volumosas na Bahia. E a gente teve 4 episódios desse sistema de zacas consecutivos. Então, a gente vinha desde o início de dezembro com chuvas ocasionadas pelas zacas sobre a região. Eu vou mostrar outra figura. Então, aqui foi esses episódios de zacas que eu vinha comentando, né? Aqui estão aparecendo os 3 episódios, depois a gente teve mais um, mas aqui, esses gráficos aqui são os volumes de chuva, precipitação acumulada diária que a gente observou no sul da Bahia. Então, a gente vê 3 episódios consecutivos aqui nesses gráficos de chuvas muito intensas, culminando com essa chuva lá do dia 24, principalmente aqui, com valores bem elevados, que aí elevaram os níveis dos rios e vieram a ocasionar todas aquelas ocorrências. Só Aqui uma informação, Diego, você estava falando no começo da entrevista de que era esperado no mês todo um volume em torno de 100 e vocês encontraram em alguns momentos mais de 250 milímetros num só dia. Não, para o período todo, em alguns pontos a gente teve valores superiores a 200 milímetros, sim, para 24 horas, praticamente, 48, 24 horas. Mas se tu observar aqui nessa tabela, a gente vê aqui municípios com valores de 500 milímetros, aqui Lençóis, por exemplo, enquanto a gente esperaria para dezembro 132 milímetros. Então foram volumes realmente muito significativos. A gente pode destacar que esse é um grande extremo que a gente viveu aí nesse último ano, um dos extremos mais que a gente provavelmente vai ter bastante destaque ainda em muitos estudos e talvez matérias sobre esse evento, porque realmente foram extremos bem elevados. Isso que você está mostrando na tela nesse momento é o total de chuva observado do dia 1 ao dia 27 de dezembro, né? Os milímetros estão abaixo aí. Detalhe para o município de Pedra Azul, nós não temos imagem de Pedra Azul aqui, mas 612,2 milímetros, quando a média para o mês inteiro era de 187, esperado. Isso. Para vocês terem uma ideia. Foi o maior desvio com relação à média para o mês. Na verdade, o maior desvio foi Lençóis, 445. Vocês me perdoem aqui, acabei de observar. Eu comentei Lençóis no início, mas mesmo assim, se a gente observar, foram desvios acima de 200 milímetros em muitos municípios da Bahia. E a gente esperaria, isso é chuva com tempo de retorno muito maior do que a gente esperaria para esse mês. Então, esse evento é um grande extremo, um dos grandes extremos que a gente viveu ali como sala de situação, com envios de alertas nessa história do CEMADEM. Vou passar aqui rapidinho. Bom, aqui é um destaque que é um produto que a gente elabora lá na sala de situação, é um dos produtos que a gente elabora
fazendo as análises depois dos eventos, em que a gente destaca os alertas enviados e as ocorrências observadas, né? São mapinhas de calor, mas para a gente ter uma ideia como que foi aqui, esses são para o mês de dezembro, né? Para esse último mês de dezembro de 2021. A gente vê que a gente teve muitos alertas, a gente esperaria aqui para o Sudeste, porque é a estação chuvosa aqui no Sudeste, mas a gente vê que se estende aqui pelo sul da Bahia. Então, muitos alertas toda essa faixa litorânea do Brasil, principalmente região de serras aqui no Sudeste, mas o sul da Bahia também com muitos alertas enviados. E quando a gente olha para esse mapa da direita, as ocorrências registradas, né, no nosso banco de dados, a gente observa um grande número de ocorrências ali no sul da Bahia, que foi mostrando, então, as consequências daqueles grandes volumes de precipitação. O Só para gráfico explicar para o nosso telespectador, Diego, você me desculpa pedir te interromper mais uma vez. Do lado esquerdo da tela, ali, alerta de risco geohidrológico, são os alertas que vocês emitiram. E aí a gente tem ali 3 cores, laranja, azul e cinza. O que significaria isso? Desculpa, vou explicar para vocês mesmo. São os tipos de alertas que a sala de situação do CEMADEM envia. A nossa sala de situação envia alertas de risco geológico, né, o geodinâmico, são alertas relacionados principalmente a movimentos de massa, deslizamentos. E os alertas hidrológicos, aí os alertas hidrológicos englobam alagamentos, enxurradas ou inundações, aí inundações bruscas ou inundações um pouco mais graduais. Então, são os 2 tipos de alertas que a sala de situação do CEMADEM envia para as defesas civis. Então, a gente observa como que foi a distribuição, né, para dezembro e para todo o ano de 2021 aqui, de alertas enviados. Grande parte dos alertas enviados em 2021, como também no mês de dezembro, foram alertas de risco hidrológico, relacionados, como eu falei, a enxurradas e inundações. Então, em azulzinho ali, no lado esquerdo de tudo, temos aqui o número de alertas hidrológicos enviados no mês de dezembro, 317, se o número pequenininho não está me faltando aqui a minha visão, se eu estou conseguindo enxergar corretamente, e algo em torno de 199 alertas de deslocamento de massa. Né? Isso só em dezembro de 2021. E se a gente observar aqui nas ocorrências, né, essas ocorrências, a gente tem uma equipe, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, eu acho que o centro já deve ter sido apresentado por vocês, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar, eu, meteorologista, mas temos vários outros especialistas na sala, e a gente tem uma equipe de especialistas em desastres naturais, principalmente, que fazem esse levantamento das ocorrências de desastres. Então, eles vão atrás de notícias, eles entram em contato com as defesas civis para levantar as principais ocorrências, na verdade, qualquer ocorrência que a gente tenha relacionado a movimentos de massa ou inundações. E se a gente observar aqui, para o mês de dezembro, como para o ano todo de 2021, o maior número de ocorrências esteve relacionado a processos hidrológicos, inundações ou enxurradas. Então, vocês podem afirmar com certeza, por esse gráfico, por esse levantamento desses especialistas que vocês têm aí desse grupo de trabalho, que em dezembro foram registrados 346 eventos, ocorrências hidrológicas, ou seja, enchentes e inundações. E aí você tem um número menor de 66 de deslocamento de massa. E ali no mapa, imagino eu, você me corrija se eu estiver errado, aquela área onde está verdinha, do verdinho para o claro, são as áreas onde aconteceram as ocorrências. A gente pode observar ali, então, o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, correto? Correto. É um mapa que a gente tenta destacar assim, onde vai indo mais... Todos os pontos azul e que vão tendendo para o verde significam ir para o branco, significa que a gente teve o maior número. Então, lá na região sul da Bahia, a gente pode observar que a gente já tem uma área indo em direção ao branco, então, onde concentraram maior número de ocorrências registradas.
É isso que esse mapa de calor, né, seria um mapa de calor, quer mostrar para a gente onde a gente teve a maior concentração de ocorrências, foi aqui no sul da Bahia, como a gente vem observando no noticiário e as consequências dessa chuva muito intensa. Legal, muito bacana o programa Brasil Consciência. Vai para um rápido intervalo, mas a gente volta na sequência com muito mais informações e detalhes sobre esse problema das chuvas e inundações no início deste ano no Brasil. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre as chuvas que causaram inundações em 11 estados brasileiros desde o final do ano passado até o início deste ano. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o tecnologista Diego Souza, do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que funciona aqui em São José dos Campos e que foi criado exatamente há 10 anos atrás para tentar controlar e prever esse tipo de acidente. Bom, nós já falamos no bloco anterior sobre o número de alertas que vocês emitiram. Desde quando que o CEMADEM tinha consciência, Diego, de que haveria problemas lá na Bahia e desde quando que vocês começaram a emitir esses alertas? A gente vinha observando, já como eu havia comentado no bloco anterior, que a gente já tinha observado alguns episódios de zacas, né, daquele sistema que eu expliquei, que já vinha ocasionando muita chuva no sul da Bahia. Então, para antecipar um pouco, a gente começou o contato com a Defesa Civil Nacional e a gente elaborou uma nota técnica do centro, em conjunto com os colegas da Defesa Civil Nacional, para que essa nota técnica, o que ela explicava? Ela nos dava informações de que a gente esperaria, principalmente para o dia 24, chuvas extremamente volumosas. E então a gente já emitiu essa nota técnica. Por que uma nota técnica e não um alerta? Os nossos alertas que são enviados pela sala de situação, eles são alertas enviados especificamente para os municípios monitorados e identificando o tipo de risco. Para a gente identificar o tipo de risco e saber o município, a gente precisa observar já algum evento se aproximando e alguma precipitação já sendo observada ou algum nível de rio já se elevando. Então, os alertas são enviados muito especificamente para áreas de risco dentro de municípios monitorados. Então, os alertas também foram enviados com antecedência. Eu tenho aqui algumas imagens só para ilustrar como é que foi essa nossa atuação. Vamos mostrar. Aqui foi a nota técnica que a sala de situação, em conjunto com os outros colegas do centro e também de outras instituições, a gente elaborou. Isso aqui é só um print, né, da nota técnica, mas ela foi enviada para a Defesa Civil Nacional, que encaminhou para as defesas civis das regiões que poderiam ser afetadas. A gente destacava, então, que a gente esperaria para os próximos dias, principalmente para o dia 24, chuvas extremamente volumosas, que foi o que realmente veio a acontecer. Aqui a gente tem os alertas, né, um exemplo dos alertas que a gente... Alertas não, né? A gente elabora a previsão de risco diariamente, é uma previsão de risco sempre tentando antecipar regiões onde a gente provavelmente irá abrir alertas de risco de movimentos de massa ou de inundação. E a gente já vinha destacando nesses outros dias volumes de chuva, como eu tinha dito, volumes de chuva já bem significativos, então a gente já destacava também na nossa previsão de risco situação que era favorável ao risco de movimentos de massa ou de inundações, que foi o que veio a acontecer. Então, a gente já vinha alguns dias já destacando essa situação e as defesas civis, com certeza, já vinham fazendo algum tipo de resposta e a gente acredita lá na sala e depois em contato com os outros colegas da ponta, que essas informações enviadas antecipadamente foram fundamentais para a gente ter um número tão baixo, infelizmente, de 26 pessoas, mas baixo se a gente comparar com centenas de milhares de pessoas afetadas. A gente teve
eu não me lembro do número exatamente agora, mas foram centenas de milhares de pessoas que foram afetadas por esses eventos de inundação. Então, a gente tem um número de 26 óbitos, infelizmente, mas a gente acredita que a ação antecipada das defesas civis, baseadas nas informações que o CEMADEM e outros órgãos enviaram para eles, foi fundamental para a ação. Apenas para que a gente dê precisão nesses números, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, a SUDEC, são 93.646 pessoas desabrigadas ou desalojadas até o momento por conta dessas ocorrências todas de chuva que a gente está falando. E ao todo, 715.634 pessoas foram afetadas pela chuva, com 518 feridos registrados em todo o país. Uma situação bastante difícil. Falamos aí sobre os eventos do sul da Bahia, agora vamos falar sobre os eventos de Minas Gerais. Como é que está a situação? Como é que foi a atuação do CEMADEM com relação aos eventos de Minas, onde a gente teve o maior número de vítimas? Os 26 mortos estão lá. Bom, a gente vem observando também, desde o início de janeiro, ali na região de Minas, parte do Rio de Janeiro e aqui um pouco parte de São Paulo, muitas chuvas, principalmente desde o início do ano, praticamente. A gente vinha com muita chuva. Esses dias agora dando uma trégua daqueles dias consecutivos de chuva. E assim como foi lá na Bahia, a gente teve o mesmo sistema atuando aqui, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Ela atuou sobre a região, provocando grandes volumes de chuva. Esses grandes volumes de chuva deflagraram inúmeras ocorrências de movimentos de massa e de inundações, e principalmente na região metropolitana de BH e algumas regiões de serra, a gente teve parte de rodovias interditadas. A Fernão Dias teve trechos que foram interditados por alguns dias, tudo decorrentes desse grande volume de chuva que a gente observou, principalmente no dia 10 de janeiro desse ano. Assim como eu comentei, então, o que ocasionou essas chuvas foi a zona de convergência do Atlântico Sul, que permaneceu atuando aqui na região por vários dias consecutivos. Eu posso compartilhar algumas informações que a gente... Enquanto a gente estava falando, estava mostrando lama lá na região de Betim, né? Como que ficou a região de Betim depois das chuvas que foram citadas aí, mas a gente já vai para mais informações, pois não, pode compartilhar com a gente. Como eu tinha comentado, a gente tem aquele mesmo sistema, aquela banda de nebulosidade, né, que a gente observa desde a Amazônia até aqui o Sudeste, e essa banda de nebulosidade ela é característica dessa época do ano sobre a região e também é característica de gerar grandes volumes pluviométricos. Então, a gente observa que bastante essas nuvens, essas informações mais para o tom avermelhado, significam nuvens muito altas e que geralmente ocasionam grandes volumes de precipitação. Principalmente ali, se a gente observar bem na imagem, na região centro de Minas Gerais e sul. Então, foi uma das regiões mais afetadas. Aqui a gente tem aquele mesmo mapinha que a gente observou, que eu mostrei lá para a Bahia, para dezembro, comentando sobre os eventos da Bahia. Aqui a gente tem um apanhado até ontem do trabalho da sala de situação do CEMADEM, com o número de alertas enviados aqui nesse mês de janeiro até o dia de ontem, e também as ocorrências aqui à direita, as ocorrências registradas no nosso banco de dados. Então, a gente observa que até o dia de ontem a gente teve 376 alertas, até o dia de hoje, eu posso corrigir aqui, que a gente tem 392 alertas já emitidos pela sala de situação, e a grande parte dos alertas emitidos pela sala de situação hoje foram para riscos de movimento de massa, principalmente ali na região de Minas Gerais. E se a gente observar aqui no mapa à direita, foram as ocorrências que a gente registrou no nosso banco, um número bem alto de ocorrências aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que foi o que a gente observou nos noticiários. Legal. Agora, me diga uma coisa, Diego. Essas
ocorrências todas, você já falou que há um número alto, os pluviômetros indicando aí chuvas em volume muito maior do que estava previsto para a média do mês inteiro. Como é que fica a situação daqui para frente? O que as pessoas dessas regiões e de outros estados que estão sendo afetados pelas chuvas podem esperar da continuidade desse janeiro, fevereiro e até o mês de março? Como a gente comentou, a gente estava conversando lá no início, a gente está ainda sobre a influência, né, da Laninha, e que ela é característica por chuvas mais volumosas na parte tropical aqui do nosso país, essa região aqui do sudeste para cima e Amazônia, e secas na região sul do país. Então, a gente ainda espera chuvas possivelmente ainda dentro do normal, para cima do normal aqui para o sudeste, chuvas abaixo do normal lá para a região sul. Para essas próximas semanas, essa nossa semana agora e a próxima, as chuvas, os modelos indicam que as chuvas vão estar dentro da normalidade. Como essa época já é época chuvosa aqui para o sudeste, principalmente, então a gente vai esperar esse comportamento que a gente vem observando agora nos últimos dias, dessas pancadas de chuva no final da tarde, às vezes com volumes até um pouco elevados, gerando algumas ocorrências, principalmente de inundação brusca ou enxurradas, e em grandes centros urbanos, né, que a gente tem a impermeabilização do solo, então fortes chuvas em curto espaço de tempo acabam ocasionando eventos de inundação brusca ou enxurradas e alagamentos pontuais. Coisa, né? No final do ano passado, aproximadamente em novembro, final de outubro, começo de novembro, se eu não estou enganado, eu entrevistei o José Maria Marengo, que é pesquisador aí do CEMADEM, sobre a questão dos reservatórios, o nível dos reservatórios que estava baixo, e aí que tinha uma perspectiva até de ter um problema de racionamento, porque não tinha chuva, né? Havia a perspectiva de que o Laninha pudesse mudar isso. Aí o Laninha vem, a chuva estabelece, o risco de racionamento é afastado por hora, mas a gente começa a ter problemas de inundação em diversos pontos do país. Só para deixar claro para o nosso telespectador, esses alertas que vocês emitem não são alertas emitidos aí via spam, via mensagem SMS ou e-mail, ninguém recebe nada em casa. São para os municípios, para a Defesa Civil e para o Centro Nacional de Defesa Civil. Correto, Diego? Correto, correto. Os nossos alertas, a Defesa Civil faz uma comunicação de alertas por SMS, informando sobre condições de chuva que podem se aproximar ou não, mas os nossos alertas emitidos pelo CEMADEM, eles vão especificamente para as defesas civis. O nosso alerta, o nosso fluxo de trabalho é o seguinte: a gente trabalha ali na sala de situação, emite os alertas em determinados níveis, moderado, alto ou muito alto. Esses alertas são enviados para a Defesa Civil Nacional em Brasília, e a Defesa Civil Nacional faz a comunicação enviando e comunicando às defesas civis estaduais, regionais e municipais desse alerta que foi emitido. Então, esse é o nosso fluxo de trabalho. O CEMADEM não envia nenhuma informação por WhatsApp ou por SMS para o público geral. A gente tem uma comunicação com as defesas civis, mas o público vai receber a orientação da Defesa Civil somente. Muito bem. Essa chuvarada toda causando inundações no sudeste, no centro-oeste e, apesar de tudo isso, a gente tem expectativa de estiagem seca no sul do país. É sobre esse assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre os problemas da chuva, as inundações causadas no Brasil no começo desse ano, final do ano passado, que tiveram tantas consequências aí, morte de 26 pessoas em Minas Gerais, centenas de desabrigados, mais 5 centenas de pessoas feridas, 581 pessoas feridas e diversos prejuízos. Mas
o fenômeno Laninha, que tem potencializado tudo isso, não está causando apenas chuvas, mas também estiagem no sul do país. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Diego Souza, que também está acompanhando essa situação. O que a gente pode esperar para o sul do país? Parece que vai ter onda de calor por lá também, não? A gente vem observando nos últimos meses chuvas bem abaixo do normal nos 3 estados do sul do país, principalmente no oeste desses estados. Já é uma situação de seca extrema, a gente já está sob uma situação de seca extrema e já tendo impactos diretos na agricultura e pecuária na região. Então, é uma situação bem delicada já, e a gente sem esperar volumes elevados de chuva para esses próximos meses, principalmente em decorrência desse fenômeno Laninha de intensidade moderada, que tem essa característica de gerar, né, períodos de estiagem mais longos no sul do Brasil. Eu tenho algumas informações aqui, alguns mapas que eu poderia compartilhar aqui, só para mostrar. Isso aqui é um produto desenvolvido pelo CEMADEM, o pessoal da pesquisa relacionada às secas, e eles desenvolvem esse produto, eles são apresentados mensalmente na nossa reunião de impactos, que eu aproveito aqui para divulgar, ela acontece abertamente, todos os meses a gente tem a reunião de impactos em que a gente faz um apanhado geral da situação de trabalho lá da nossa sala de situação do CEMADEM, alertas enviados e ocorrências, como também a gente dá um apanhado geral sobre a parte de secas, reservatórios, geração de energia e risco de fogo. Esse aqui é um dado apresentado na nossa última reunião, agora em janeiro, que se refere ao mês de dezembro, em que destaca o índice de seca, né, que leva em consideração algumas informações meteorológicas e de vegetação, em que a gente observa aqui os 3 estados do sul, né, para esses 2 índices, dando destaque para as cores vermelha nessas regiões, destacando que a gente está em um evento de seca extrema ou excepcional, quando a gente compara com a climatologia. Então, é uma situação bem preocupante e que já está afetando principalmente perdas no setor agropecuário e em algumas culturas, né, como a gente destaca aqui para soja, milho e feijão, o plantio e as lavouras, né? Então, esse é um produto muito interessante que o CEMADEM faz. Ele é fora da sala de situação, mas ele é gerado mensalmente, discutido, e que a gente dá um apanhado sobre as questões, as informações com relação à seca. Você que está nos assistindo agora, o Diego, obviamente, fala que o produto é interessante do ponto de vista de análise, né? Do ponto de vista científico, de poder saber o que está acontecendo. Ninguém acha interessante o que está acontecendo com o agricultor ou com a população do sul do país. Diego, existe alguma luz no fim do túnel? Essa situação no sul do país pode ser corrigida de acordo com alguma mudança? Há alguma perspectiva de que as chuvas melhorem ou o tempo seco se torne mais ameno no sul do país nos próximos dias, nas próximas semanas? A gente observou, além disso, né, esses últimos dias, uma onda de calor também muito extrema lá, né, no sul, com temperaturas recordes, acima de 40 graus, e isso potencializa essa situação que eu mostrei lá, que eu mostrei anteriormente agora, e que tu comentou, né, como é interessante do ponto de vista científico, mas é muito, muito preocupante no ponto de vista de impactos para a população. A gente ainda vai ficar, pelo menos por fevereiro e março, sob influência da Laninha, então é uma característica dela manter essa seca lá no sul do país. A gente vem observando agora, nesses últimos dias, deu uma amenizada em alguns pontos no calor, nessa onda de calor extrema lá. A gente já teve chuva por alguns dias, já há uns 2, 3 dias atrás, já iniciou as chuvas lá, mas para o setor leste do estado, ainda não no setor lá tão preocupante. Então, a gente ainda vai ficar monitorando essa situação de seca extrema. Eu acho que talvez a próxima reunião de impactos destaque mais isso, que pode ter sido potencializado por essa onda de calor. Para as próximas semanas, a gente espera chuva dentro do normal para a região. Então,
a gente pode ter chuvas dentro do normal, mas nada que recupere a situação em que a gente já destacou aqui. A gente fica analisando, ouvindo essas informações sobre números, sobre dados que vocês passam para as entidades, os órgãos de poder, tomadores de decisão, mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: no caso de seca extrema, existe alguma coisa para se fazer? Tem como borrifar a chuva na nuvem, começar a cair água de repente? Ou a questão é só monitorar e tentar preservar a natureza? Infelizmente, não há nada que a gente possa fazer num ponto de vista macro, né? Se a gente olhar para a região toda como está afetada. A gente pode ter algumas melhorias com relação à distribuição de água por carro-pipa, mas que não vai dar suporte para a agricultura, principalmente a agricultura em grande escala, né? Vai dar suporte para o agricultor familiar e para a situação de seca. Mas, infelizmente, a gente não tem uma situação, uma ferramenta ou algo que possa melhorar isso. E, infelizmente, se a gente for falar um pouco do que esse nosso último relatório do IPCC nos mostrou, é que esses extremos que a gente está observando agora, tanto esses de chuva que a gente comentou no início, quanto esses agora de seca extrema, vão ser mais recorrentes. Então, o que a gente precisa, talvez, é se preparar e se adaptar para essas situações que a gente vai, infelizmente, ter que conviver aí nos próximos anos. Quero agradecer demais ao Diego Souza, do CEMADEM, pela participação aqui no nosso programa, trazendo todas essas informações, todos esses gráficos com tudo que o órgão fez aí nos últimos tempos em relação a esses desastres naturais. Diego e toda a equipe do CEMADEM, muito boa sorte, que vocês continuem bem no trabalho de vocês aí, ajudando as pessoas. O programa Brasil Consciência agora houve depoimento do pesquisador da USP, Paulo Artacho, que sim, atribui todos esses eventos extremos às mudanças climáticas e à atuação do homem. Veja. Em entrevista à jornalista Marilu Cabanhas, no jornal Brasil Atual, o professor Paulo Artacho, titular do Instituto de Física da USP e doutor em Física Atmosférica, atribuiu as inundações recentes às mudanças climáticas. Olha, não há a menor dúvida hoje para a ciência de que as mudanças climáticas globais estão, sim, aumentando significativamente a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos. O que nós estamos vendo no Brasil, na verdade, está acontecendo em todas as regiões do nosso planeta. Tivemos calor de 52 graus no Canadá neste verão. Tivemos incêndios enormes na Austrália, em várias regiões do planeta, devido ao aquecimento global. Então, essas enchentes são reflexo, sim, das mudanças climáticas, que não são mais uma questão do futuro, mas estão aqui com a gente hoje, e nós precisamos de políticas governamentais que protejam a população mais vulnerável do aumento da frequência e da intensidade destes eventos climáticos extremos. O que nós estamos observando é que essas grandes enchentes secas no Brasil central, este ano o Rio Amazonas esteve no seu nível mais alto dos últimos 110 anos, né? E nós tivemos esta seca no Brasil central que trouxe insegurança energética e insegurança hídrica para a maior parte do nosso país. Então, isso é uma questão hoje já. O que nós precisamos urgentemente é de políticas governamentais. Precisamos de um governo que haja, na verdade, atue na defesa do interesse da população, em particular da população mais pobre, que é, em geral, a mais afetada por essas enchentes. Em entrevista recente ao programa Brasil Consciência, a pesquisadora Luciana Gatti concordou com Artacho. Ainda segundo ela, o desmatamento desenfreado de florestas como a região amazônica, onde ela desenvolve pesquisa sobre emissão de carbono, pode ser crucial para a diminuição das chuvas, prejuízos ao abastecimento de água e à produção agrícola. Hoje nós estamos num ponto de mudanças climáticas muito importantes que já estão fazendo diferença na nossa vida, né? As temperaturas estão aumentando,
E principalmente os eventos extremos estão aumentando por culpa das mudanças climáticas. E o Brasil tem uma imensa vantagem. Nós temos a Amazônia, que é um corpo gigantesco de árvores que tem vários serviços que nos auxiliam. Quais são eles? Absorver carbono, remover carbono da atmosfera, ajudar a fazer chuva, né? As árvores, quando elas evapotranspiram, elas alimentam a atmosfera com vapor de água que vai formar chuva. Só para você ter uma ideia, isso representa em torno de 1/3 da reposição de água na atmosfera que ajuda a formar nossa chuva. Bom, se a gente já desmatou 20% de árvores, nós reduzimos em 20% esse benefício, a grosso modo, né? Vamos só raciocinar aí de uma maneira simples. Esse benefício para o Brasil. E é um benefício extremamente importante para o agronegócio. Agronegócio sem chuva vai ser um problema, né? E quando esse vapor ele é lançado para a atmosfera, né? Veja, a água era líquida, ela se transforma em vapor. Para a água sair do líquido e ir para o vapor, ela precisa ganhar energia ou roubar energia. E essa energia que ela rouba é na forma de temperatura, de calor. Então, ajuda a resfriar. Então, olha o papel que a Amazônia representa na nossa vida. Ajuda a compensar uma parte das emissões de carbono que a gente faz, porque nós usamos combustíveis fósseis, e uma parte das florestas a gente transforma em plantação para produzir alimentos, né? Segundo, ajuda a fazer chuva, e aí a gente vai entendendo por que o Brasil é esse gigante do agronegócio. Porque nós temos chuva, nós temos temperatura, e isso traz essa condição maravilhosa para o Brasil. Então, assim, hoje nós já estamos observando a redução da chuva, que está trazendo muito impacto para toda a sociedade brasileira, né? Então, aí a gente já tem que começar a juntar o que a gente já sabe. A gente já sabe que as árvores têm um papel importante na formação da chuva e que desmatamento reduz a chuva. Então, olha, está na hora da gente sentar, olhar para esse Brasil todo, para todas as áreas que hoje não estão ocupadas, não tem produção, né? E começar a organizar aonde que essa produção agrícola pode se expandir sem representar desmatamento, sem representar redução de chuva para o Brasil, porque o agronegócio também precisa da chuva. Então, assim, veja, a ciência está aqui para ajudar nesse manejo, a construir um futuro bom. A crise causada pela falta de chuvas e a prolongada estiagem no sul do país foi assunto da primeira reunião de crise da ANA, Agência Nacional de Águas, realizada nesta semana e que teve participação do CEMADEM. O pesquisador Marcelo Cellucci detalhada a apresentação com as condições para o desenvolvimento de chuvas e o agravamento da situação na região nos últimos dias. Nós temos aqui a precipitação dos últimos 30 dias, lembrando que na última reunião, que foi em meados de dezembro, nós tínhamos uma previsão de chuvas abaixo da média para as próximas 4 semanas. E, infelizmente, essa previsão se concretizou. Então, essa figura mostra do dia 18 de dezembro até ontem, 17 de janeiro. À esquerda está a distribuição da chuva, tem algum acumulado maior aí no leste de Santa Catarina, mas aqui o importante talvez seja a figura da direita, que é a comparação da chuva do período com a média histórica desse período. Então, fora o extremo leste do Paraná, que teve chuvas um pouco acima da média, dá para ver que toda a região sul teve precipitações abaixo da média, e em particular muito escassas no Rio Grande do Sul. Na próxima figura nós temos o detalhe agora dos 15 primeiros dias de janeiro, inclusive temos aqui os diferentes municípios, e de novo a figura da direita mostra uma situação muito ruim. Vejam o norte do Paraná,
praticamente todo o estado de Santa Catarina, praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, com chuvas muito abaixo da média. Então, realmente, nós tivemos uma piora do quadro desde a última reunião até hoje. E na próxima figura, nós temos o que chamamos de índice padronizado de precipitação. Ele permite comparar diferentes períodos, diferentes regiões, e aqui também nós temos uma piora evidente, porque na reunião passada, o SPI 3, ou da esquerda, ou seja, aquele que considera um conjunto de 3 meses, ele era relativamente melhor. Agora ficou muito mais vermelho, ou seja, numa situação de seca mais acentuada, e vejam que praticamente não há diferença se nós consideramos um período de 3 meses, 12 meses ou 24 meses. Acho que, dito de outra forma, a seca está afetando todos os aspectos que têm a ver com o recurso água, tanto do ponto de vista agropecuário, quanto abastecimento, quanto recursos hídricos. Bom, na próxima figura, nós temos aquela caracterização que nós fazemos da seca, né, com índice integrado de seca, que leva em conta a precipitação, a saúde da vegetação e a umidade do solo. E a figura da esquerda é a situação que nós tínhamos em 1º de janeiro e agora a da direita em 15 de janeiro. E fica aqui muito claro como a situação piorou. Nós voltamos a ter municípios em condição de seca excepcional, que é a categoria mais alta de seca, muitos municípios em condição de seca extrema, e, na verdade, praticamente todos os municípios, de uma forma ou outra, estão categorizados em algum nível de seca. E está claro que, como o Assis falou, né, aqui nessa grande piora da situação, além da baixa precipitação, o que contribuiu também é a alta temperatura. E aqui tem 2 fatores que dependem muito da temperatura: a saúde da vegetação e a umidade do solo. Então, maior evaporação, piora das condições e com baixa precipitação, está muito claro por que o índice piorou tanto nas últimas semanas. Bom, com esse quadro, né, obviamente os cenários futuros não são alentadores. Na próxima figura nós temos, na parte do centro, a situação atual em 15 de janeiro, e nos extremos os cenários projetados até finais de fevereiro. O da esquerda corresponde ao que seria um cenário 30% acima da média, ou seja, 130% da média histórica de chuva, e a da direita 30% abaixo da média, ou seja, 70% abaixo da média. E dá para ver que a diferença é relativamente sutil, porque a situação está realmente muito complicada. A maior diferença está nas categorias mais extremas de seca. Por exemplo, se chover 30% acima da média, nós teríamos na faixa de 50 municípios em situação de seca extrema. Enquanto se chover 70% da média, nós teríamos 200 municípios nessa categoria, ou seja, 4 vezes mais. Então, digamos, a situação pode se agravar mais ou menos em função da precipitação, mas está claro que no curto prazo não temos muita possibilidade de uma melhora significativa. Um pequeno detalhe que, se alguém observou, que, por exemplo, na situação atual nós temos 6 municípios em condição de seca excepcional, mesmo no cenário de chuvas 30% abaixo, aparece nenhum município. Isso é porque, na verdade, esse cenário da direita não é tão pessimista assim. Nós estamos supondo que vai chover 70% da média histórica. E essa chuva seria suficiente para que municípios em condição de seca excepcional passassem a estar em condição de seca extrema. Mas está claro que a realidade pode ser até pior que chover 70% abaixo da média. Poderia ser bem menos do que isso. Bom, até aqui o diagnóstico. Na figura seguinte nós temos a imagem de satélite, o Assis explicou, né? Nós temos um regime agora de mais alta pressão atmosférica. Nós passamos segunda metade de dezembro e primeiros dias de janeiro por um regime mais de baixa pressão, que permitiu a chuva sair em Minas, em Tocantins, Goiás, no centro-norte do Brasil.
E essa situação agora mudou, nós estamos agora num regime de alta pressão, e isso fica claro numa imagem agora de manhã, que não está tão contaminada por pequenas pancadas. Então dá para ver que aí na região sudeste, nordeste, centro-oeste tem pouca nebulosidade. E essa alta pressão, como Assis falou, ele está de alguma forma impedindo, né, dificultando o avanço das frentes frias mais para o norte. Então tem uma frente semi-estacionária aí na fronteira com o Uruguai, mas que ela não vai conseguir avançar em direção à região sul. Ela vai ficar aí estacionada um tempo e depois, inclusive, vai recuar para o sul como frente quente. Então, infelizmente, a situação continua complicada em termos de chuva. Nós temos na próxima figura a previsão do modelo que nós utilizamos, modelo GFS, modelo Ensemble. E, bom, na figura da esquerda mostra muitas áreas em branco, o verde muito claro, que representa abaixo dos 25 milímetros, ou seja, uma chuva muito pequena para uma semana. E vejam que os maiores volumes estão lá no Uruguai e na Argentina, mais para o sul. A figura da direita mostra o que seria a comparação dessa chuva com a média esperada, a média histórica desta época, e tudo que aparece em laranja tem previsão de chover abaixo da média. Então, não apenas a região sul do Brasil, como boa parte da região sudeste, centro-oeste, também tem previsão de chover abaixo da média, influência daquela alta pressão que nós mostramos. Então, vou muito rapidamente mostrar algumas bacias, em particular, começando pela bacia do Paraguai, muito pouca precipitação, previsão de chover bem abaixo da média, talvez até 1/3 da média. Do lado nós temos a bacia do Paranapanema, que também tem uma previsão de chuva muito deficitária, menos da metade da média prevista. Na próxima figura, por favor, nós temos o trecho de Itaipu e a bacia de Iguaçu, também com precipitações muito baixas. Itaipu talvez menos da metade da média, Iguaçu mais ou menos metade da média esperada na bacia para esta época do ano. Na próxima figura, as bacias do Uruguai e Jacuí, eventualmente alguma precipitação na área de cabeceira do rio Uruguai, mas com valores muito pequenos, chuvas muito irregulares. Vejam na parte de baixo, né? Menos da metade da média histórica para esta época. E na figura seguinte eu coloquei a bacia do Paraná, boa parte dela está na região sul, é um rio muito importante que passa pela região sul, e a distribuição da chuva, né, primeiro, ela é muito irregular na bacia, a situação provavelmente não será pior porque nós temos alguma precipitação prevista nos trechos do Rio Grande e do Rio Paranaíba, mas vejam na figura do lado que, mesmo assim, com essa contribuição, a precipitação, considerando a bacia como um todo, também está talvez 50% da média da época. Bom, e coloquei também uma previsão de temperatura, acho que muito se falou da onda de calor histórica, recorde, e como Assis também já falou, né, as frentes têm alguma dificuldade para avançar e, portanto, nós temos na próxima semana previsão de continuar com temperaturas muito elevadas, talvez nos próximos dias, não na faixa de 40 graus, né, um pequeno alívio, mas por uma mudança na direção do vento, mas a onda de calor como um todo continua. Então, chuva abaixo da média, com temperatura acima da média, é tudo que a gente não quer. Bom, vamos para a segunda semana. Aqui uma pequena boa notícia, pequena. A expectativa para a segunda semana é melhor, especialmente aí no Paraná, Santa Catarina, alguma pequena parte do Rio Grande do Sul. Poderiam ser chuvas mais ou menos dentro da média. Mas se a gente junta, né, o período de 2 semanas que nós temos pela frente, na próxima figura, ou seja, o que seria desde hoje, 18, até o dia 1º de fevereiro, basicamente o que está restando do mês de janeiro, vemos que, em geral, a chuva está abaixo da média, muito particularmente pela contribuição da primeira semana. Então, nós já tivemos uma primeira quinzena muito deficitária, e a previsão para a segunda quinzena
é também deficitária. Então, janeiro vai ser outro mês, mais um mês, com chuvas consideravelmente abaixo da média. A última semana poderá até chover um pouco mais, mas isso acaba não compensando. Bom, para a terceira e quarta semanas, a previsão está muito difícil. Eu vou mostrar um pouquinho. Sempre falamos que a confiabilidade destas previsões cai muito por conta do prazo, né? Então, nós temos aqui um primeiro modelo, CFS, americano, que dá uma previsão, especialmente para a terceira semana, talvez de chuvas na média para o que seria centro-norte da região sul, né? Santa Catarina, Paraná. Já na quarta semana seria 8 a 14 de fevereiro, uma previsão mais de chuva abaixo da média. Então, este é um modelo. Mas vamos ver o próximo modelo, o modelo do centro europeu, e há bastante discordância entre os modelos. Talvez um pequeno ponto de coincidência seria uma possibilidade de chover um pouco mais na terceira semana, ou seja, primeira semana de fevereiro, como Assis falou, aí entre Santa Catarina e o Paraná. Mas há uma discordância geral, eu diria, entre esses dois modelos, na situação como um todo. Então, eu diria que a confiabilidade desta previsão é particularmente baixa, mais baixa do que outras vezes que nós comentamos. Então, eu colocaria um grande sinal de interrogação nessa previsão e eu ficaria mais garantido com as próximas 2 semanas que estão dando chuva abaixo da média. Bom, e acho que não é novidade que tudo que está causando essa falta de chuva é o fenômeno do El Niño, na verdade, La Niña, o fenômeno oposto. E aqui nós temos o resultado do boletim do NOAA, que saiu hoje, né? Mostrando a situação dos oceanos. Como sempre, né? O Oceano Pacífico mais frio do que o normal. Só que nesta última edição, eles estão indicando que a temperatura aumentou um pouco, né? Estava menos 1,1 lá em dezembro, abaixo da média, agora está a menos 0,8. Então, dá uma certa sensação de que o fenômeno do El Niño está realmente começando a declinar, como muitas das previsões estavam indicando, que o máximo seria entre dezembro e início de janeiro, e que depois o La Niña começaria a declinar. Há um pequeno detalhe também no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico Equatorial agora está mais quente ao norte do Equador do que ao sul do Equador. Isso pode ajudar a concentrar um pouco menos as chuvas na região nordeste e, consequentemente, talvez não prejudicar tanto as chuvas da região sul, porque, de fato, a umidade é sempre a mesma e, quando ela se concentra muito numa região, falta em outra. Então, uma forte concentração da umidade no nordeste do Brasil, ela vai em detrimento das chuvas da região sul. Então, enfim, por um lado, o El Niño começando, aparentemente, a enfraquecer, e o Atlântico não sendo tão favorável para as chuvas do Nordeste, são 2 pequenos aspectos que poderiam, eventualmente, ajudar no futuro. Mas, bom, vamos ver primeiro a previsão do fenômeno do La Niña. Aqui temos, eu diria, uma pequena má notícia, a gente poderia dizer, porque esse gráfico é conhecido, né? Aparecem os trimestres na parte de baixo, as barras em azul é a probabilidade do La Niña, e nós tínhamos uma expectativa de encerramento do La Niña no trimestre março, abril, maio. Mas veja que a previsão mudou um pouco agora. Ele se deslocou mais um trimestre, e aquele que apresenta 50% e 50% de probabilidade, La Niña ou neutro, é abril, maio, junho. Então, provavelmente, nós vamos ter todo o mês de março ainda sob efeitos do La Niña, e apenas aí o que seria a parte final do outono, ou propriamente outono, né, teria mais chances de encerramento do La Niña. Em outras palavras, ela deve ser um pouco mais prolongada do que estava sendo anunciado inicialmente. Mas depois a expectativa para o final do outono, inverno, é de uma situação de neutralidade. Sem o El Niño, sem La Niña, o que não significa que nós teremos uma normalização das chuvas, mas pelo menos que iremos tirar uma boa pedra do caminho, né? Pelo menos um fenômeno muito limitante das precipitações não estará mais presente.
O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook. Você que quiser conferir o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, todos os nossos programas e reportagens, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail também está sempre disponível. O programa Brasil Consciência faz uma parada e volta em janeiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até 2022.